Este é o Poder Empreendedor. Eu sou Vitória Queiroz e vou entrevistar o empresário Marcelo Bastos, cofundador da marca de moda Farm. Marcelo é diretor do Grupo Soma desde 2010, grupo que oferece operações, inteligência e planejamento para 10 marcas de moda. Atualmente, Marcelo atua diretamente como diretor executivo das marcas Farm e Fábula. Marcelo, muito obrigada por ter aceitado o convite. Prazer é meu. Agradeço também a todos que assistem a este programa. A entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília e conta com o apoio do Sebrae. O programa também é exibido no canal Empreender, do Grupo Bandeirantes, sempre às últimas sextas-feiras do mês. Bom, a Farm foi criada por você e pela Kátia Barros há 25 anos no Rio de Janeiro. Como foi o processo de criação da Farm? Bom, a nossa história é uma história muito peculiar, né? E como toda história de sucesso, tem sempre alguns fracassos que antecedem essa história de sucesso. Então, a Kátia sempre gostou de trabalhar em loja, sempre gostou de moda, e quando ela foi fazer o teste vocacional, apareceu moda e auditoria contábil. Só que moda, não existia graduação de moda nessa época, então ela foi fazer auditoria contábil, então trabalhou muitos anos nas Big Four, né? E a última foi a Ernst Young, e eu trabalhava com o pai dela já há muito tempo, e aí um dia a gente falou, vamos montar uma franquia. Ela passando pela sala falou, vocês querem montar uma franquia? A gente falou, a gente vai montar uma franquia. Então vamos montar uma franquia de moda? De uma marca? Eu falei, caramba, ok, vamos montar. E, enfim, resumindo a história, em um ano de operação, a gente perdeu 2 apartamentos de 2 quartos em Ipanema e 3 carros 0 quilômetros. E foi aí que a Kátia conheceu um movimento que era muito novo na época, chamada Babilônia Feira Hype, que até hoje ela existe e fomenta os grandes talentos do Rio de Janeiro. E ela ficou encantada com aquilo. Quando ela entrou naquele universo, né, era uma lona de circo enorme e as marcas ocupando 4 metros quadrados cada uma, ela ficou fascinada. Eu estava viajando esse final de semana, mas ela me ligou e falou assim, olha, eu já entendi o que a gente tem que fazer. E aí pegou, desenhou 6 modelos de body, e eu até perguntei, Kátia, o que é body? Ela falou, como é que eu vou te explicar? É tipo, sabe o que é colã? Eu falei assim, sei, colã eu sei. Então, é como se fosse um colã que fecha embaixo, isso é um body, isso vai bombar de vender. E a gente montou essa produção de 120 peças, levamos na organização da feira, eles aprovaram, fizemos o nome Farm desde já, e essa primeira feira aconteceu no dia 10 de agosto de 97, que a gente considera o dia de fundação da Farm, e foi um sucesso absoluto. A gente vendeu pra caramba, a Kátia foi fazer faculdade de moda, e eu também fui estudar varejo, e aí a feira era uma vez por mês. No 6º evento, ou seja, 6 meses depois, a Farm já era a marca que mais vendia do evento inteiro. Aí já muitos outros produtos que não era só o body. Então, assim que surgiu a Farm, com R$ 1.200 de investimento, e uma coisa que eu sempre gosto de falar, que é muito gratificante para a gente, que a Farm começou com R$ 1.200 naquela época, em 97, e esse ano vai fechar com 2 bi. Então, é muito bacana, e nunca entrou dinheiro de empréstimos assim, mais importantes, né? Então, a gente foi fazendo o negócio a cada mês, a cada semestre, a cada ano, e depois de 25 anos a gente conseguiu chegar onde a gente chegou. Vocês começaram com um stand na Babilônia Feira Hype e 2 anos depois abriram a primeira loja no Rio de Janeiro. Como foi o processo de inaugurar uma loja física própria? Como a gente estava crescendo muito, fez com que a gente não tivesse um dinheiro disponível para abrir uma loja em shopping. Aí já respondendo a sua pergunta. Então a gente falou, cara, o que a gente vai fazer? A gente faz a feira é um sucesso, mas é só uma vez por mês. Como é que as clientes vão conseguir? E não tinha história de internet, enfim. Como é que as clientes vão conseguir comprar durante esse mês? E a gente teve uma ideia de abrir nossa primeira loja. Só que a gente não tinha dinheiro. Então, o que a gente fez? A gente pegou um espaço, uma sala, num prédio comercial, no 6º andar, em Copacabana, e construiu
internamente um espaço como se fosse uma loja de shopping, para justamente poder as clientes comprarem nesse período de um mês. E foi um sucesso absoluto. A gente vendia muito mais que muitas lojas de shopping. Era fila o tempo inteiro. E aí a gente falou, cara, ótimo, maravilhoso, porque aí a gente começou a entender como é que seria a nossa relação, né, com o mercado, e a gente estudou muito, tanto que demorou 2 anos para a gente abrir a nossa primeira loja, e depois mais 2 anos para abrir a segunda, que também foi no modelo de prédio comercial no andar, que foi o Fórum de Ipanema. Foi um trabalho que foi árduo, né, porque a gente tinha um preço médio muito baixo, mas a gente conseguiu com tranquilidade, estudando pra caramba. A Kátia foi fazer faculdade de moda, eu fui estudar varejo, pós-graduação em varejo de moda, e esses 4 anos, da primeira, depois a segunda, fez com que a gente entendesse e decodificasse muita coisa que estava acontecendo. E foi assim que a gente se preparou para depois fazer a alavancagem e chegar onde a gente chegou. Com as lojas próprias, né, essas duas, vocês conseguiam atrair o público para onde vocês estavam sem depender do fluxo do shopping. Como foi, então, essa expansão para o shopping? Por que, então, expandir para esse tipo de modelo de negócio? A gente tinha muito receio, né, de entrar em qualquer lugar, né? Porque a gente estava cuidando ali da marca. A gente não queria entrar em shoppings populosos, porque não populares, entendeu? Mesmo que fosse um público, sei lá, classe A, sei lá o quê. A gente não queria o shopping populoso, porque o nosso preço médio era muito baixo e a gente ainda estava construindo uma identidade de marca, um posicionamento de marca. Então, imagina assim, no meio desse crescimento controlado, a gente perder as rédeas do que está acontecendo com a nossa marca. Cada loja da Farm era uma fortuna, né? Porque você tinha que pagar ponto, você tinha que pagar obra, depois você tinha que pagar toda uma estrutura pré-operacional. O capital de giro era muito grande que você tinha que botar na frente. E a gente não tinha, né? O que a gente tinha era uma marca muito desejada já, né? Todo mundo já comentando sobre a Farm na cidade. E a gente começou a receber alguns convites de alguns shoppings. E aí foi muito interessante, porque eu dizia assim, eu já tinha entendido que cuidar de marca dá muito dinheiro, né? Se você souber se apropriar disso. Então, eu vi aqueles shoppings chamando a gente com vários convites, de repente chegava 5, 6 convites de vários shoppings. Aí eu falei assim, cara, Catita, olha só o que a gente tem. Cara, mas a gente não tem dinheiro para pagar luvas nem obras. Ah, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá conversar com o shopping e vou dizer para eles que a gente não tem dinheiro para pagar luvas, né? Ou então teria que botar um prazo de, sei lá, 60 meses para pagar as luvas, né? E aí essas negociações começaram assim. Aí o shopping falava assim, não, tá bom, tá tudo bem, eu te dou prazo. Aí me dava prazo, eu voltava lá, carta, eu consegui prazo, acho que a gente vai abrir nossa primeira loja e tal. E aí, todo mundo feliz. Aí a segunda, a terceira, eu comecei a falar assim, mas peraí, cara, a Farm está sendo muito desejada. E uma coisa que eu aprendi também desde o início é que quem comanda a vida é o mercado. Qualquer tentativa que você faça para você mudar o curso do mercado livre, né, artificialmente, ela vai durar pouco tempo e o tempo que você estiver tentando mudar esse curso vai ser muito caro. Então, eu sempre acreditei que as coisas se acomodam. Então, no início, que a Farm não era nada, eu entendi a dificuldade que tinha para a gente expandir para o shopping e criei alternativas para isso. E a principal alternativa foi cuidar de uma marca e um produto que gerava muito desejo, e a partir daí cascateava para todos os benefícios que a gente tinha advindo disso, né? Que levar muita gente, ter muita audiência, um boca a boca extraordinário. A gente tinha esses ativos, e aí a partir disso, a partir de uma primeira tentativa de crescer a partir de alguma ajuda dos shoppings, eu falei assim, cara, agora, Kátia, eu não vou mais dizer que eu quero prazo para luvas, eu vou dizer que eu não vou pagar luvas. Vamos ver o que acontece. Aí
sentava na mesa de negociação, aí eu falava, pô, olha só, o problema é que eu não tenho dinheiro para pagar luvas, mas fica tranquilo que daqui a 3, 4 anos é óbvio que eu vou entrar no seu shopping, né? Mas eu preciso me capitalizar. Quando eu falava isso, a turma lá do outro lado queria que eu entrasse daqui a 3 meses. Quando eu escutava que eu vou entrar daqui a 3, 4 anos, isso não funciona para ele. E aí eu comecei a receber as luvas, não pagar mais. E aí as coisas foram evoluindo. E aí eu falei, Kátia, tem um detalhe, ninguém está cobrando mais luva da Farm. Agora eu pedi empréstimo para pagar a obra. Ah, não, Marcelo, então você vai sozinho, não tem um cara de pau para sentar nessa mesa, não. Eu falei, não, tranquilamente, é a história do mercado. Hoje, naquela época, a Farm era muito desejada pelos shoppings, e os shoppings precisavam colocar ali com algum tipo de ajuda, que era muito incomum naquela época, né? Hoje é mais comum, mas naquela época era muito incomum os shoppings ajudarem nesse nível. No final das contas, eu não estava pagando nem mais luvas, nem passou por um prazo maior as obras, e chegou um determinado momento que eu falei assim, olha, eu não pago obra também. Se você quiser a Farm, você libera as luvas e você constrói minha loja. Eu faço projeto e você constrói, você vai ter a loja em 4 meses. E aí começou um movimento de expansão extraordinário, porque todos os shoppings, praticamente todas as bandeiras de shopping, queriam a Farm. Então, a Farm inaugurou uma forma de você crescer sem precisar de muito dinheiro. O dinheiro que eu precisava para crescer era só o dinheiro de estoque, de capital de giro operacional ali no dia a dia, porque retorno sobre luvas e retorno sobre obra, isso era uma tira infinita. Então, assim, e aí que a gente, a partir do 5º ano de existência da marca, né, que a gente só tinha 2 lojas, a gente começou a abrir loja em shopping e começou a tirar esse problema do caminho. E hoje, dessas 109 lojas, só para vocês terem uma ideia, 85 a gente não pagou nem ponto nem obra, né? Então, algumas estratégicas que a gente achava que tinha que abrir, e pelo fato do shopping ser muito poderoso, muito potente, eles não tinham essa negociação, e a gente foi lá e pagou na medida que a gente achava que aquele shopping, naquele determinado momento, seria importante para o entendimento de crescimento nacional da Farm. Então, foi mais ou menos por aí. E a gente começou a fazer um evento chamado BSB Mix, aí em Brasília, que também era nos moldes do Babilônia Feira Hype, e explodia de vender. Quando começou o processo de expansão da Farm para outros estados? A gente começou a entender que o Rio de Janeiro, a gente já estava meio que bem distribuído. A gente achava que estava bem distribuído, nem estava tanto, né? Aí falou assim, cara, e a gente começou a fazer um evento chamado BSB Mix, aí em Brasília, que também era nos moldes do Babilônia Feira Hype, e explodia de vender. E a gente também fez 1 ou 2 eventos em Belo Horizonte, que também era nos moldes, mas foi 1 ou 2 só. E aí chegou o momento que a gente queria expandir, e a gente tinha convite de um shopping, Pátio Savassi, em Belo Horizonte, e tinha convite para um shopping, Brasília Shopping, em Brasília. A gente falou, cara, quais das 2 cidades que a gente vai testar o nosso modelo de gestão à distância de um negócio que é todo muito no Rio de Janeiro? Aí a gente optou, a gente deveria até ter optado por Brasília, por conta, a gente era muito famoso em Brasília, né? Mas a gente optou por Belo Horizonte porque era um shopping novo, as condições comerciais eram melhores, e era mais próximo, mais perto, para mandar a gente para lá, para voltar e tal, era muito mais perto e mais barato por conta disso. Então, a gente experimentou Belo Horizonte. Na nossa mês de estreia, que foi abril de 2004, a gente explodiu de vender. Vendeu muito. A gente, inclusive, vendeu mais do que a melhor loja do Rio de Janeiro. A gente falou, caramba, uma loja de 70 metros quadrados, na época, vender 300 mil, era um negócio assim, estratosférico. Então, ou seja, a gente entendeu, de uma vez por todas, que o produto é o grande protagonista da geração de desejo. E aí a gente começou a entender isso. Imediatamente, isso foi em 2004,
Quer dizer, para a gente era imediatamente, né? Porque a gente tinha que juntar dinheiro, lead time de produção negativo, quanto mais você cresce, mais dinheiro você tem que botar. Mas assim, e para 2005 eu falei Brasília. Brasília. Cara, Brasília foi a mesma coisa. Vendeu pra caramba, era uma loja muito maior, já foi muito bacana. E aí eu falei, caramba, eu tô achando que a gente consegue, de alguma maneira, ir para qualquer lugar do Brasil. E aí a gente montou um plano de entrada em São Paulo. E aí, para eu poder testar o mercado paulistano, eu fiz durante 3 anos seguidos, 2004, 2005, 2006, aquele shopping de inverno do João Dória, lá em Campos do Jordão. Eu falei, cara, eu vou testar uma marca super carioca, que tem um inverno muito fraco, né? Assim, o meu produto de inverno é muito leve, né? Eu vou testar em todas as adversidades o mercado. Por quê? Porque Campos do Jordão, o pessoal falava que 80% era paulistano, né? Nascido na capital e ali. E o resto era, os 20% era do Brasil todo. 80% paulistano, um frio do cacete. A gente, uma marca carioca, que os códigos todos cariocas, né, que não tem nada a ver com os códigos paulistanos. Então, e fazendo um inverno muito leve, eu falei, vamos ver o que acontece. Cara, nos 3 anos a gente bombou de vender. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí eu falei, caramba, preciso entender isso. Aí mandei uma mensagem para o Iguatemi, de São Paulo. Eu falei, Kátia, você quer entrar em São Paulo por onde? Ela falou assim, pelo Iguatemi, da Faria Lima. Aí eu mandei para o pessoal do marketing, não obtive resposta. Até que um dia me liga a diretora comercial, fala assim, oi Marcelo, tudo bem? Aqui, eu esqueci o nome dela. Aí ela falou, que é fulano e tal. Eu falei, ele falou assim, olha, você poderia dar um pulinho em São Paulo? Aí eu cheguei lá, aí eu fiz uma entrevista, quase que fosse uma entrevista de emprego com a Erika. Aí ela perguntando um monte de coisa, eu falei, olha, eu falei, vocês estão me chamando então por conta do material que eu mandei para vocês, né? Eu mandei 2 vezes. Aí ela falou, não, a gente não recebeu, a gente não viu, não teve acesso, sei lá. Não tinha nada a ver com o material que a gente mandou. Eu estou te ligando porque eu venho acompanhando o sucesso da Farm nesses últimos anos. Então, é o seguinte, deixa eu te dizer, aí depois que eu falei muito, falei sobre a marca, como é que estava o momento da marca, o que significava, como a gente fazia a gestão a partir de um branding e do comercial, enfim. E aí, ela chega para mim e fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa. A gente, de 3 em 3 anos, investe em marcas promissoras. E eu queria investir em vocês. Ou seja, eu vou te dar uma loja, a obra é por tua conta, mas você não vai precisar pagar luvas. Eu olhei aquilo. Eu comecei, se ela falasse assim, ó, levanta ali, pega uma água, eu caía, porque a minha perna começava a tremer. Tremia, minha perna tremia, mas tremia. E eu sem ar, né? Sem ar. E ao mesmo tempo eu também conversando com alguns outros shoppings de São Paulo, e eu sem ar. Ela falou assim, mas você. Isso era mais ou menos abril. Mas você consegue entrar em junho? Eu falei, claro, óbvio. Não tinha a menor ideia de como é que eu ia fazer para construir uma loja, um projeto de arquitetura e uma loja. E ela foi muito importante, essa loja, porque ela colocou a Farm no mapa do Brasil. Né? Então, assim, todo mundo de todo o Brasil, quando visitava São Paulo, sempre ia no Shopping Guatemi. Então, a gente passou, quando a gente falava, até para a própria expansão, né, nesse modelo de pagar ponto e obra, quando a gente falava que o próprio Guatemi não cobrou luvas da gente, isso era muito poderoso para a gente entrar nos outros shoppings com algumas regalias importantes. A Farm faz parte de um grupo de capital aberto, o Grupo Soma, que surgiu a partir da fusão da Farm com a Animale em 2010. Como foi a criação do grupo e por que unir as duas marcas? A gente, no primeiro momento, a gente se uniu, Farm Animale, cada um tendo uma gestão
a partir de alguma expertise desenvolvida por cada uma das marcas. Por exemplo, o Roberto sempre fez a gestão da Animale, claro que era uma marca de moda, uma marca que também tem um branding bacana e tudo, mas é uma gestão a partir do financeiro, né? O financeiro ditava as regras. A minha gestão nunca foi a partir do financeiro, sempre foi a partir do branding e do comercial. A gente se uniu em 1º de janeiro de 2010, 10, 11, 12, 13. O ano de 2013, 4 anos depois, a Farm multiplicou por 3,3 o seu faturamento, saiu de 109 milhões em 2009 para 336 em 2013, ou seja, 4 anos depois, a gente triplicou, e a Animale multiplicou por 2,7. A gente até fez um pouquinho mais, fez 3,2 e tal, a Animale 2,7, ou seja, praticamente a gente triplicou o tamanho do negócio 4 anos depois, fazendo essa gestão dirigida. E aí, a partir daí, que a gente entendeu que a gente poderia, de alguma forma, virar uma plataforma. Mas isso não foi um plano didático, um plano estruturado. Foi um plano meio que orgânico e meio que a gente foi induzido a isso naturalmente pelo próprio mercado. Quando a gente começou a trazer uma marca masculina, né, que é a Foxton, entender como é que fazia essa adaptação, e a gente entendeu também outra coisa muito importante. Aliás, duas. A primeira é que não tem nenhuma marca que a gente possa trazer que não traga também junto para o projeto os sócios fundadores. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, a gente, na verdade, estava usando uma plataforma fixa e as marcas meio que entrando, que é o que acontece com todos os grandes grupos de moda. A gente entendeu que isso não fazia sentido. O que a gente tinha que ter é um cardápio muito poderoso, muito bem estruturado, para as marcas se apropriarem na medida da maturação das suas próprias marcas, né? Não são as marcas que têm que se adaptar à plataforma, é a plataforma que se adapta às marcas. E essa estratégia de gestão de portfólio, ela está se mostrando absolutamente de sucesso, e a gente, o tempo inteiro, a partir desse entendimento, vai só evoluindo, e para ter as marcas sempre muito satisfeitas com a estrutura. Hoje, 10 marcas integram o Grupo Soma. Há perspectiva de adquirir novas marcas em 2023? E se sim, quais? A gente nunca vai estar fechado para o mercado. Isso aí, dito isso, aí você vai perguntar, existe uma intenção? Vocês já estão conversando com alguém? Não estamos. Por quê? À medida que o grupo vai pegando tração, força, estrutura dessa plataforma e tudo mais, a gente vai tentando, de repente, a gente vai tendo ideias mais ambiciosas. No início, o plano era pegar marcas relativamente pequenas, com potencial, e acelerar ela para os próximos 5 anos. Aí a gente olhou e falou, cara, a gente vai fazer isso com a Fox, vai fazer isso com a Maria Filó, vai fazer isso com a NV, vai fazer isso com a Cris Barros, vai fazer isso com todas as outras marcas, a Fábula. Porém, essa evolução é uma evolução um pouco lenta, ainda mais num mercado bicudo do jeito que está, né? O consumo, que é a matéria-prima das nossas vendas, do nosso sucesso, ele está meio preso, meio travado, né? Talvez por conta das taxas de juros, enfim. E aí a gente falou, cara, acho que está no momento da gente dar uma acelerada nesse processo. E aí a gente foi conversar com a Hering. A Hering é uma marca de 140 anos, 141 anos. É uma marca muito querida por todos, está na memória afetiva de todo brasileiro e brasileira. E o que a gente precisa agora é pegar esse monstro que é a Hering, entender onde a gente pode agregar valor, que a gente já vem agregando, porque os números da Hering já vem melhorando desde que a gente comprou. E mais do que isso, assim, eu acho que a Farm Global e a Hering são os dois grandes vetores de crescimento potentes até 2030. Né? A Farm Brasil também, a gente vai dobrar de tamanho até 2030, isso já está dentro do nosso planejamento estratégico,
Mas a Hering e a Farm Global têm um potencial ainda maior de crescimento. E eu acho que para os próximos, sei lá, 2 anos, a gente deveria focar na Farm Global e na Hering, e aí, a partir daí, sim, abrir novamente, ir às compras e abrir novamente possibilidade de trazer outra marca. Chega ao final esta edição do Poder Empreendedor. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço o empresário Marcelo Bastos. Muito obrigado, me senti muito à vontade de bater esse papo com vocês e estou à disposição para novas conversas para o futuro. Obrigado. Agradeço também a todos que assistiram a este programa. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!